Oi, mulher! Vamos para mais um Dorama Indica. K-dramas, C-dramas, J-dramas. E hoje a gente vai de K-drama. E assim, não é qualquer K-drama não. Esse ganhou meu coração porque eu achei fofinho. Eu tô falando da Fada e o Pastor. É óbvio, eu vou deixar bem claro aqui que esse eu vou fazer um esforço para deixar o outro nome, a outra versão. Não vou me arriscar a reproduzir. E também eu vou explicar porque eu acho que muita gente não entende. E eu conheci a história porque eu conheci na época da escola. Existe um mito, uma lenda, eu não sei como funciona. No nosso Brasilzão, seria um mito ou lenda. Mas assim, na Coreia especificamente, eu não sei como eles associariam isso. Que é basicamente uma história sobre uma fada, né? Alguém élfico, sabe? Alguém poderoso, que assemelha-se a uma fada e um pastor. E quando a gente fala de pastor, gente, na história é um pastor de ovelhas, sabe? Que é uma pessoa persistente, é uma pessoa que sofre muito, mas que é, sabe, contínuo no seu esforço. E isso é a ideia, tá, do nome. E a tradução no Brasil ficou a Fada e o Pastor, o que se distancia um pouco, né, do nome em coreano. Porém, faz sentido com a tradução do nome do nosso prota por conta disso, porque aqui no Brasil a gente tem, né, essa tradução de uma história coreana que se assemelha a essa história de uma fada e de um pastor. Um pastor, que se eu não me engano, ele faz um pedido a um ser místico, que seria basicamente uma fada. Ou ele acredita em alguma coisa assim, eu já não me lembro especificamente, mas seria por isso. E também fica logo no início falando que eu amei a Fada e o Pastor. Não, eu não acho que a gente tem que intitular como a comédia romântica. Amigas, não. Por mais que eles sejam beijoqueiros, eu não acho. Eu acho que a gente aqui tem muito mais a ver com toda a trajetória da nossa fadinha. E como não falar? Eu confesso que eu me amarro nessa atriz, eu gosto muito dela. Eu assisti umas 3, 4 coisas só com ela, não foram inúmeras. Mas todas as que eu assisti, eu sempre me divirto muito com ela. Eu sempre gosto dela, os papéis dela. E aqui eu acho muito legal, porque quando ela tá de fada, você sente esse ar mais místico, sabe? Essa coisinha que chega a ser fofa. Quando ela tá na escola, ela tem aquele jeitão dela com o amigo, um jeitão, sabe, mais engraçado com os amigos. E ao mesmo tempo, quando ela é possuída, gente, é o suco do caos, é uma maravilha. E sim, amigos, vamos à história, porque até a possessão tem nessa parada. Basicamente, a gente tem o nosso prota, que ele tem algo que se assemelha a uma maldição. E isso é uma coisa muito mal explicada, infelizmente, na série. Mas ele tem aí um atraso de vida, menina, um negócio da vida passada encalacrado nele, que faz com que ele ande de cabeça para baixo. Ou melhor, ele seja visto por ela e por pessoas sensitivas de cabeça para baixo, ou tido como alguém extremamente azarado. E isso acabou com a infância e a vida desse cara, porque basicamente a gente acompanha ele ali no que seria primeiro, segundo, terceiro grau aqui no Brasil. E lá tipo 11º ano, 12º, vocês sabem que é meio confuso, né? Pra gente aqui é meio confuso. Mas a gente acompanha ele conhecendo a nossa fada, e a nossa fada enxergando que ele tá de cabeça pra baixo, e a vovozinha dele, que é uma fofa, tentando ajudar ele a qualquer custo. E a nossa fada, meu amor, ela tem um imprint pra este homem. Ela se apaixona à primeira olhada, e eu não julgo. Você julga, eu não julgo. Olha esse tipão. E menção honrosa a ele este ano, que este ano esse homem emplacou 3 bons doramas. Ele estava em Sem Piedade, ele estava aqui em A Fada e o Pastor, e ele estava em Heróis de Plantão. E os 3, ele estava, ó, que calou minha boca, porque o que eu tinha visto anteriormente com ele, eu não gostei não. Mas esse homem, este ano, está imparável. Só papelzão, inclusive, eu acho que ele tá em Senhora Ok, mas eu não vi, então eu não vou dizer porque eu não vi. Mas eu fiquei apaixonada por ele nas outras produções que eu assisti. E eu confesso pra vocês, gente, que eu fiquei de cara, porque eu fiquei nessa de, cara, você fica, enquanto você tá assistindo, mano, que sinistro, que bizarro. Porque a família dele meio que se associa a uma xamã meio do mal. E ela dá, sabe, essas instruções de que ele é o problema, ele é o defeito. E ela passou a vida dele inteira tacando sal grosso nele. E deixando ele traumatizado com aspectos de xamanismo. Logo faz com que ele tenha pavor de xamanismo. E amigos, quem é que se encalacra nele? A nossa fada. A nossa fada fica rendida. E, gente, eu vou ter que repetir. Eu não julgo, você julga? Gente, ele é um gato. E ela fica muito encantada. É difícil não ficar. E aí, o que rola? Isso mesmo, meus amigos. Ele acaba indo pra mesma escola dela. Ele abandonou o arco e flecha por conta de todo o azar. Tem uma situação, existe uma situação grande por ele ter, né, o motivo dele ter abandonado o arco e flecha. E a gente vai entender isso assistindo, então eu não vou te dar esse spoiler. Assista. E eu acho que até faz sentido ele ter abandonado o arco e flecha por conta disso. Mesmo com a descoberta final sobre o incidente lá do arco e flecha, que me deixou meio... Eu acho que, assim, ele é uma série muito linear. Não tem grandes acontecimentos feitos, mirabolantes sabe? Mas tem pontos
sabe, pequenos plots que te fazem ter mais interesse. E eu lembro que eu acompanhei um lançamento, na época não tava dublado ainda, mas agora já tá dublado lá pra Prime Video. E quando eu assisti, eu ficava doida pela semana seguinte. Eles finalizavam os episódios e você ficava assim, cadê o resto, pelo amor de Deus? São 2 episódios, você vai amar acompanhar. Em equiparação, a gente tem a nossa fada, toda mística, alguém que sofreu também na infância, que foi muito explorada, porque ela sempre foi sensitiva, ela realmente é aquela pessoa que enxerga tipo que a aura, o por dentro ali das pessoas. Eu não entendo muito xamanismo, gente, me desculpa. Mas ela realmente enxerga. Tanto que ela vê o que as pessoas carregam, ela vê os fantasmas que assolam as pessoas. E, gente, preparem-se para rir. Mas vocês vão rir a plenos pulmões. Aqui, quando eu vi que estava traduzido, a gente começou a assistir traduzido, Aninha e eu. Porque eu achei leve o suficiente pra Luísa ver. E a Luísa se divertiu com esses fantasmas de um jeito. Mas o que ela riu dos fantasmas. E eu acho que isso é mais legal. Mari, você tá me dizendo que você não vai sofrer, que a gente não vai chorar? Amiga, então... Sim, sabe? Eu acho que eu não me chorei em nenhum episódio, mas eu fiquei com um nó na garganta em alguns episódios. Eu acho que tem histórias que a gente fica, sabe, grudado na tela pensando, como assim? Sabe? Por que a pessoa teve que viver uma coisa dessa? E eu acho que isso é que é legal sobre a nossa xamã. Ela mesmo sendo essa pessoa sensitiva e tem seus bons poderes, ela é humana, sabe? Ela tem um coração, um tato pra resolver as coisas. E ela é muito persistente. E aí que entra. A nossa xamã, quando ela vê ele de cabeça pra baixo, ela assume um compromisso com a vovozinha dele. De que ela não vai deixar ele morrer. Porque basicamente quando você vê uma pessoa andando de cabeça pra baixo, parece que é assim, ó. É dor, palito pra morte. É isso que dá a entender. E, inclusive, mortes induzidas por fantasmas. E aí, minhas amigas, pense num suador que essa menina tem. Ela passa um suador para poder tentar ajudar ele. E nesse processo, é óbvio, eles se aproximam na escola e eles vão se apaixonando. Só que a gente sabe, né? Ele não gosta de xamã. Então, quando ele descobre, é outro suador. E, em que parada tudo isso, tem o quê? Tem um belo de um fantasminha camarada. E nessa história toda, eu acho que o que muita gente ficou odiando era o fantasma. Mas eu acho que eu não deixo de entender que esse fantasma ele precisava fazer parte da história. Porque esse fantasma é um ser, uma entidade, uma coisa muito forte. Então, chega uma hora que ele acaba possuindo o nosso prota, porque ele quer ter contato com a nossa prota, sim, meus amigos. Aqui a gente não tem nem um triângulo amoroso, a gente tem um quarteto amoroso. Por quê? Porque o melhor amigo da nossa prota também está apaixonado pela nossa prota. Você acredita nisso, mulher? Pois é. Nossa prota é uma gata, né, gente? E assim, nossa prota tem esse melhor amigo, que é pra mim um dos melhores amigos que eu já vi. Eu confesso assim que ele merecia um final feliz, sabe? Sem ela, sem sentimento por ela. Ele merecia ter superado ela antes. Ele merecia ter conhecido alguém incrível, porque ele foi um dos melhores amigos de adolescência e juventude que eu já vi. Ele é devoto, é apaixonado, é cuidadoso, não só para com ela, mas ele acaba se tornando um grande amigo do nosso prota por conta dela. E você vê os feitos dele pelo prota, você vê os feitos dele pelos outros amigos, você vê o quanto ela fez com que várias pessoas completamente distintas, e vocês vão amar isso, essa loucura. É um que era todo errado e melhora. Era a outra que era encalacradadora fantasma, que o outro acha que ela é um cachorrinho, a reencarnação do cachorrinho dele. Minha amiga, tu vai rir tanto com essa história. Mas tu vai rir tanto que só de lembrar eu já tô rindo. E assim, uma galera completamente diferente, que se une, sabe? E que você ama acompanhar. Ama. Sim, sabe? Fica encantado. E a dublagem é muito maneira. Muito maneira. Eu nunca tinha visto uma dublagem de dorama pela Prime Video. E eu fiquei apaixonada. Eu me diverti horrores com a dublagem, gente. Mas eu me diverti demais. E eu acho que isso já vale tudo. Porque o que eu ri com essa dublagem... Nossa Senhora. Fica a minha indicação. Eu amei assistir a Fada e o Pastor. Ela salva ele, tá? E vocês vão ter que entender toda a história do fantasma. Eu acho que o fantasma ele traz uma nuance completamente distinta. Primeiro que ele é todo
descolado e sexy. E quando ele possui o nosso prota, é muito divertido. Ele dá uma outra vibe pro nosso prota. E é uma nuance muito legal, né? Porque a gente vê o mesmo ator fazendo basicamente 2 papéis. Ao mesmo tempo, quando ele possui a nossa prota, também a gente vê 2 versões dele. Também é muito divertido. Também tem muitas camadas. Fica muito louco, muito porra louca. Ele bate nas pessoas, que ele tem essa mania. E quando a gente entende a história dele, a gente ganha uma outra nuance para esse mesmo fantasma. A gente vê que histórias de sofrimento são muito mais marcantes do que a gente imagina. Então, eu sou do time que curtiu sim. Eu não acho que é um 5 estrelas, fica aí com um 3,5, mas eu acho que a sua risada vai estar garantida e os momentos de desconforto ouvindo uma história real e profunda, de perda e dor, também valem o play. Eu espero que vocês gostem e assistam. E além de tudo, né, mulher? Até amanhã com mais um Dorameira Indica. C-dramas, K-dramas e Z-dramas. Um beijo no seu coração, mulher. Fica com Deus. E até amanhã. Tchau.